Meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Graça e paz a você que está conosco aqui no ao vivo, para você que assistirá esse vídeo posteriormente, seja de manhã, de tarde, de noite, sinta-se saudado aí pela preciosa graça de Deus, pela preciosa paz do Senhor. Hoje nós queremos falar, vou só verificar o áudio aqui e está funcionando bem. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Asbury. Eu e meu inglês, né? Eu tenho que fazer um curso de inglês. Vamos falar mais uma vez sobre Asbury e eu não quero ser repetitivo sobre o tema. Eu percebo que muita gente está falando e é importante sim falar. Eu, em especial, falei bastante, embora eu já tenha pensado para mim mesmo que o assunto já encerrou-se. Mas de ontem para hoje eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. E esse vídeo ele nos traz um aprendizado. E todas as vezes que eu encontrar um vídeo sobre este tema que me traga algum aprendizado e for passivo de compartilhar com os irmãos, eu estarei compartilhando. Eu sou o pastor Gessé, graças a Deus nós temos esse canal e por meio deste canal nós temos distribuído, né, contribuído um pouco, distribuído a palavra do Senhor e contribuído um pouco com o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. E eu quero convidar você, caso tenha interesse, a fazer parte disso de duas formas. Uma é se inscrevendo no canal, tá? Você pode se inscrever no canal. E a outra forma é nos seguir também nas demais redes sociais. Eu estou deixando aí no comentário fixado nosso Instagram, que inclusive está aqui, né? Eu botei do lado certo? Acho que botei do lado certo, né? Tá aqui, nosso arroba no Instagram. E tem também o canal para seguir. E tem um grupo no WhatsApp que é muito importante. O grupo, lá são pessoas voluntárias que podem participar comigo junto aqui das lives ao vivo. Nós produzimos ao vivo por duas razões. Uma, para que outras pessoas possam participar também, de repente gerar um link e ela entrar e ela contar seu testemunho ou pedir sua oração e tal. E a outra de ser ao vivo é porque gera uma dinâmica de rotina e isso é importante para todo mundo, né? Então, a assiduidade dos conteúdos que são produzidos aqui é de terça a sexta-feira. Então, a garantia que eu tenho pelo menos 5 conteúdos na terça, quarta, quinta, sexta, 4 conteúdos por semana. Por isso que fazemos ao vivo, porque gera uma rotina. Mas vamos para o assunto. Deixa eu mostrar algo que é interessante para você. Olha só, nós temos algo muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Ó. Na noite do dia 15 de fevereiro, já faz alguns dias, um grupo de estudantes da Universidade de... Ai, que o nome é Sanford. Deve ser Sanford. Se reuniu na capela para tocar músicas e adorar ao Senhor. Em seguida, um estudante sentiu-se chamado a orar por um avivamento. Deixa eu dar uma pausa nisso daqui, orar por um avivamento. Preste atenção no seguinte, quando nós vemos, assistimos, presenciamos o que aconteceu lá em Asbury, o resultado natural deveria ser esse. Esse jovem disse, olha, se aconteceu lá, o que acontece? Eu vou orar também para que aconteça aqui. Eu não estou dizendo que temos que orar para Deus replicar exatamente o que aconteceu lá, um culto de 16 dias. Algo nesse sentido de muitas horas de culto. Não, não é disso que estamos falando. Mas estou falando de um desejo de querer que também aconteça algo diferente em nós. Então, esse jovem foi motivado por isso. E ele continua assim. Por um avivamento no campus, né? Precisamente no campus. E outros se juntaram a ele. Rapidamente a notícia se espalhou. Detalhe, isso já é em outra universidade, isso é no Tennessee, né? Se eu não estiver enganado. Rapidamente a notícia se espalhou e centenas de alunos se reuniram na capela, permanecendo ali até 3 da manhã. A hora aqui não é o mais importante, tá bom? A hora aqui, o tempo que eles passaram não é mais importante. O que eu quero destacar é outra coisa. Eles se reuniram novamente nos dias seguintes, aí orando, lendo as escrituras e compartilhando testemunhos. Segundo o pastor do campus, né, o Bob Gattin, eu não vou saber a pronúncia correta, os estudantes é que lideram, na maioria das reuniões, com a orientação de alguém experiente, né, no caso do escritório
da universitária, escritório de espiritualidade da universidade. Então, o que me chama a atenção aqui nesse primeiro exemplo? Tenho mais outro exemplo. E um vídeo que me chamou a atenção, que deu start na ideia de produzir esse conteúdo e necessidade de trazer para vocês a lição. Uma outra universidade. E diz que várias outras universidades têm reproduzido isso lá. Nos Estados Unidos existe, na verdade, um projeto por cristãos, realizado por cristãos, das universidades elas terem capelas, elas terem um momento de adoração, um momento específico de devocional. E isso por um bom tempo, na década passada, foi se esmurecendo e foi se acabando. E um grupo de pessoas intencionalmente quer tornar isso mais uma vez forte nas universidades dos Estados Unidos. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a verbalizar sobre isso. Acontece que, culminando com a situação em Asbury, esse projeto que já existia, ele começou a ganhar mais intensidade. Então, há relatos de que em muitas universidades elas estão reativando com mais intensidade e com mais compromisso estes cultos semanais, algumas universidades diário, de devocional de tempo com Deus. Olha esse segundo exemplo aqui. Aqui nós vemos o pastor batizando alguém, e o interessante disso aqui é que acontece também em uma universidade nos Estados Unidos. Na noite de terça-feira, dia 28, já faz alguns dias, pelo menos uma semana, alunos da Lee University, lá no Tennessee, desceram as águas. Então você observa, na universidade, na capela da universidade, no ambiente de universidade, houve o quê? Houve um batismo. Né? E a notícia continua dizendo assim: desceram as águas em um tanque batismal improvisado em uma quadra esportiva do campus. O doutor Marlosh, né, o pastor da universidade, testemunhou em seu Twitter, né, sobre o culto de batismo. Dizia assim ele: o culto de batismo ontem à noite foi poderoso. Um por um, os alunos se apresentaram para testemunhar sobre o quê? O amor maravilhoso de Deus. Eles compartilharam a histórias de cura, perdão, reconciliação e graça. O Espírito Santo está se movendo poderosamente na vida dos alunos. Presta atenção, na vida dos alunos está sendo o agir, o mover poderoso, segundo esse pastor. E em toda a família da Lee University, que é a universidade lá, né? Estamos buscando a ele quem? A Deus, né? E por causa disso, Deus está aparecendo. E aqui está, meu querido, o grande segredo. Estamos buscando a ele e ele está aparecendo. De maneira intencional, vários irmãos espalhados em todos os Estados Unidos, no caso, né? Todas as universidades dos Estados Unidos, estão buscando, não estão mais se limitando à igreja, à estrutura de igreja. E aqui eu preciso que você entenda, a igreja é importante, eu sou pastor de igreja local. E é importante que nos reunirmos em igreja, mas é importante entendermos também que todo o ambiente é propício a ser igreja, uma vez que tenha 2, 3, 4 reunidos em nome do Senhor naquele lugar. Eu quero mostrar algo para você e aqui vem nossa lição. Eu vou abrir aqui no celular, aqui. Vamos ver se você vai conseguir ver aí. Aqui você vai conseguir ver? Deixa eu dar um foco aqui. Aqui é o Twitter do Greg Gordon. Greg Gordon, ele diz assim, ó, na descrição desse Twitter dele. Ele fala que esse vídeo é o vídeo da primeira hora do que aconteceu lá em Asbury. E do que aconteceu em Asbury, levou-se aos 2 exemplos que eu trouxe aqui, de tantos outros exemplos de universidades que estão, de maneira intencional, os cristãos daquele lugar, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então, ele postou aqui um vídeo da primeira hora aqui, ó. Eu vou postar aqui, vou mostrar para você aqui. Ó. Eu boto o áudio aqui. Então, você vai observar que na primeira hora, se você contar nos dedos, existe em torno de 20, se muito,
30 pessoas aí. Eu acho que deve ser umas 20 no máximo pessoas aí. O que é que isso nos ensina, meus irmãos? Qual é a lição que está por trás disso daí? É que coisas grandes, elas não começam grande. Coisas grandes não começam grande. Põe na sua cabeça. Muitas das vezes nós queremos viver coisas grandes no Senhor, mas nós queremos já começar grande. Eu vou citar um exemplo nesse canal. Eu sempre quis, de alguma forma, ser relevante, por que não, na internet, trazer opinião, trazer estudo bíblico, trazer devocional, contribuir de alguma forma na vida dos meus irmãos. Mas eu não tenho como começar esse canal como já é hoje um Jesuscope, como já é hoje um Iago Martins, o 2D de Teologia. Não tem como começar já grande, eu tenho que começar pequeno. As grandes coisas que você realizará no Senhor, todas elas começarão pequeno. E aqui está a grande lição. Um grupo de cerca de 20 pessoas que decidiram continuar na presença de Deus, moveu-se e reavivou e reativou um projeto que é tão lindo e tão precioso para uma nação. Porque se você não sabe, os Estados Unidos é uma nação que contribuiu muito, não somente com o Brasil, mas por muitas partes do mundo, com a expansão do Evangelho. E tudo isso se deu por quê? Porque eles reconhecem a importância do cristianismo, da fé cristã, e eles já fazem isso a partir das suas escolas. Então esse projeto levantou grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E por algum motivo, por alguma razão, isso foi se esquecendo, se acabando, ficando cada vez menor, cada vez mais fraco. Mas aprove ao Senhor em um determinado momento da história, e no caso aqui em Asbury, um grupo intencionalmente, com desejo queimando no coração de mais do Senhor, ficou lá. E esse desejo de pequenas pessoas, de simples pessoas, de ficarem um pouco mais em um culto, resultou naquele culto magnífico de 16 dias, mas também resultou na reestruturação, resultou também no novo, não novo porque já existe, mas no despertamento do quão importante é os projetos das universidades. Quem dera a nós, brasileiros, tivéssemos a oportunidade de em cada universidade ter pessoas queimando pelo Senhor, ao ponto que as universidades tivessem pregação da palavra, tivesse adoração ao Senhor e pessoas confessando seus pecados e descendo as águas. Não é um sonho distante, não é um sonho impalpável. Não, para Deus nada é impossível. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que tudo começa de pouco, tudo começa pequeno. Eu vejo muita gente no ministério, e falando agora numa atmosfera ministerial de liderança, eu vejo muita gente querendo ser muita coisa. Mas a única coisa que ele não quer ser é pequeno. E aí quebra-se um princípio. Que a palavra do Senhor diz: "Se tu fiel no pouco, e sobre o muito serás colocado." Não é possível nós já começarmos grande. Então, o que nós aprendemos hoje, nesta manhã, é que nós precisamos respeitar os processos. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Quando você cresce dentro do processo, as coisas fazem mais sentido. Elas ganham mais vigor, mais vitalidade. Talvez você não ache que é merecedor ou não tem condições de produzir alguma coisa para o Senhor. Eu quero dizer para você, deixe de acreditar nesta mentira. Talvez você acredite na maior das mentiras, que não consegue produzir algo para o Senhor porque não consegue fazer algo relativamente grande. Você não precisa começar fazendo grande. Você precisa começar fazendo. E às vezes começar fazendo pequeno. Queira Deus um dia ser algo grande. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a nossa geração. Deus quer usar a geração que vem após a nós, mas para isso nós precisamos entender que ele começa a partir de coisas pequenas. Eu quero encerrar essa live
Quero encerrar esse conteúdo. Geralmente nós fazemos em torno de 20 minutos, está bem próximo aqui a 20 minutos. Eu quero encerrar orando. E orando com base numa palavra. Isaías 55, 6, que diz assim. Isaías 55, 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Com base neste versículo, eu quero orar para que eu e você ganhemos o desejo de buscar o Senhor, para que eu e você ganhemos ainda mais, assim como aqueles 20 que ficaram naquele primeiro culto, que gerou tudo aquilo que nós conversamos aqui, cerca de 10, 15 minutos atrás. Da mesma forma que Deus queime no seu coração o desejo de buscar a presença dele e buscar ao Senhor de tal maneira, sabendo que ele pode, a partir do pouco que nós temos hoje a oferecer, transformar em grandes coisas, nós venhamos a viver o grande do Senhor, o mais do Senhor em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, na certeza, Deus, que tu, Deus, tem o controle de todas as coisas em tuas mãos, que nada, absolutamente nada fugiu nem fugirá do teu controle. Ó Deus, da mesma forma como aqueles meus irmãos decidiram queimar mais por ti, ficar mais tempo na tua presença, e isso resultou, ó Deus, nesses testemunhos que aqui vimos, de que universidades em diferentes lugares estão, ó Deus, anunciando do teu evangelho, reativando os seus cultos, reativando os seus momentos de devocionais. Isso está gerando, ó Deus, perdão dos pecados, arrependimento dos pecados, batismo nas águas. Senhor, ó Deus, não nos permita passar por esta terra sem fazer algo para o Senhor. Não nos permita passar por aqui, Senhor, sem ter sido usado por ti. Ó Deus, eu peço perdão das tantas vezes que quis fazer alguma coisa e quis começar já grande, desrespeitando o processo. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que venha sobre mim, venha sobre os meus irmãos e convença-nos, ó Deus, que as coisas começam pequeno. É nas pequenas coisas, nas pequenas ações, na fidelidade daquilo do que é pequeno, que é sobre o muito que o Senhor nos colocará. Ó Deus, talvez os meus irmãos que escutam agora esta oração têm sonhos de serem pastores, missionários, obreiros, músicos. Ó Deus, tantos diferentes sonhos podem existir. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus agora os convença que é preciso dar o pontapé inicial, mesmo que pequeno, que ninguém começa grande, que existe um processo a ser percorrido e que neste processo o Senhor Deus Todo-Poderoso estará com eles. Eles não estarão só. E nós cremos, ó Deus, que tão logo, ouviremos testemunhos de irmãos que disse: um dia por Deus fui convencido que precisava começar pequeno e respeitar o processo. E hoje temos colhido frutos que têm permanecido para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. No nome santo de Jesus, Deus, venha ao nosso encontro e queime em nossos corações um desejo ainda maior pelo Senhor. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A você, meu irmão, que ficou comigo até aqui no ao vivo. Muitas pessoas entram, muitas pessoas saem. Eu quero, para você também que assistirá posteriormente, que a grande maioria esmagadora assiste depois esse vídeo, eu quero que você considere se inscrever para fazer parte dessa família, entrar no grupo do WhatsApp que está na descrição e no comentário fixado, e se possível também siga-me lá no Instagram, tá bem aqui, ó, bem aqui, e também na descrição. Deus abençoe sua vida, boa terça-feira para todos nós, boa semana, né, que acabou de iniciar, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa permanecer sobre cada um de nós. Em nome